Seja muito bem-vindo a mais um Radcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Ana Carolina, artista técnica e streamer da Pixolog. Eu sou Júlio de Carvalho. E eu sou a Ana Carolina Pereira. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu agradeço a sua presença aqui e a disposição de bater um papo com a gente hoje. Para começar, eu queria saber um pouco sobre você, sua experiência, como é que você construiu sua carreira. Passa um resumão pra gente aí, que isso é um mistério. Eu procurei bastante coisa na internet e não achei. Que bom saber. Como é que você desenvolveu e se interessou sobre isso? Conta pra gente sobre você um pouco mais. Tudo bem. Primeiramente, eu queria agradecer por ter me chamado para vir aqui. Eu fiquei muito honrada e muito animada com o convite. Então, obrigada. Estou muito feliz. Um pouquinho sobre mim. Eu, basicamente, já nasci fazendo arte, como muitos outros artistas que já vieram nesse podcast. E eu queria ser uma artista de concept artist para a indústria de jogos. Eu vim do Rio de Janeiro e na minha época do ensino médio eu decidi que eu ia fazer design gráfico. E eu estava fazendo vestibular e tal, até que passei. E na semana que eu passei para várias faculdades para design gráfico, minha mãe veio e falou assim: Carol, eu preciso que você esqueça disso tudo, porque a gente vai se mudar para os Estados Unidos. Então... Caramba! E foi assim, né? 3 anos estudando para vestibular, só para ouvir isso, mas valeu muito a pena. Eu senti, quando eu ouvi isso, eu senti que meus horizontes abriram um pouco, assim, e eu escolhi para fazer faculdade de games. E foi isso que eu me formei. O meu objetivo era fazer arte 2D, mas por volta na metade da faculdade, eu descobri o ZBrush. Sem querer, do nada. E eu falei assim, caramba, eu joguei toda a arte 2D pro ar, assim, falei, esse é o meu novo destino. Então eu resolvi virar character artist. E queria fazer os personagens, sabe? Adoro criar um personagem, eu ainda faço muito disso nos streams. Eu comecei a treinar pra isso, treinei por um ano e meio e me formei. Mas quando eu me formei, pra dar um pouco de contexto, eu tava aqui com um visto de estudante. E visto de estudante, você tem 90 dias depois da sua formatura para arranjar um emprego na sua área ou ser deportado. Então eu assim, parei para pensar. Olha, eu sempre ouvi falar que ser artista de personagem é duro e demora para conseguir. E tem muita competição. O que eu posso fazer para me destacar, para poder em 90 dias estar empregado em algum lugar? Eu fiz pesquisa sobre a indústria e descobri que existe um tipo de artista que é em alta demanda e ainda está em alta demanda, que é artista técnico. O artista técnico é um artista que meio que... Ele é como uma ponte entre o time dos artistas e o time dos programadores numa empresa. É um artista que resolve problema, que tem que pensar criativamente, mas de um jeito mais analítico, sabe? Eu faço um pouquinho de programação, um pouquinho de rigging, um pouquinho de tudo que os artistas não querem fazer. É o que a gente faz. Eu pesquisei e descobri que esse era o caminho, caso eu quisesse ficar aqui nos Estados Unidos. Pois bem, eu sentei com uma amiga e anotei tudo que eu precisava aprender e comecei a me ensinar. Em 60 dias eu tinha arranjado um emprego de technical artist e nem sabia nada. Pois bem, eles se apostaram em mim e eu fui aos poucos aprendendo um pouco mais sobre essa parte da indústria, programação e tal. E eu acabei descobrindo uma paixão sobre isso. Eu sempre achei que eu ia fazer isso até eu conseguir um emprego de criando personagens. Só que acabei me apaixonando por isso também. Então, para continuar com a minha paixão de personagens, ao mesmo tempo que no trabalho eu estava fazendo uma coisa completamente diferente, eu comecei a fazer minhas streams, minhas lives. E eu fazia no meu próprio canalzinho, eu falava, oi galera, vamos fazer uma pessoinha no ZBrush, sei lá o quê. E bem rapidamente, a Pixologic, a galera que criou o ZBrush, me encontrou e eu comecei a fazer lives para eles. Eles têm um time gigante de artistas que fazem lives. Eu faço em português e inglês. Eu acho que por agora eu sou a única pessoa que faz em português no canal deles. O Mariano Steiner fazia antes, mas não sei, eu não vejo ele fazendo muito. E eu tenho meio que tentando criar uma harmonia na minha vida entre esses dois lados. O lado analítico, que eu faço programação, parte do meu trabalho é, tipo, documentar coisas, sabe?
E aí eu chego em casa e eu faço a parte mais criativa, de personagens e coisas assim. E eu tô tentando encontrar jeitos de juntar as duas funções da minha vida. E continuar, sabe? Continuar tentando, aprendendo, ensinando ZBrush. Eu acho que agora a minha nova ambição é ser professora. Então eu tô vendo, sabe, o que eu tenho que aprender para ser professora. Eu já vou começar dizendo que esse vai ser o melhor Radcast. São dois cariocas aqui, ó. Então vamos lá, vocês falou que o Lead Technical Artist tem... Você é Lead Technical Artist, né? Uhum. É um artista técnico e tem uma demanda muito grande. E eu queria saber qual é o papel dele na empresa. Descreve pra gente as suas funções do dia a dia, qual a importância do teu trabalho na pipeline da produção de um projeto. Por que é tão importante esse artista dentro de uma empresa? Não, essa resposta não é assim tão simples. Porque você pode ser um artista técnico. Basicamente, se você for procurar um emprego de artista técnico, você vai reparar que cada empresa vai estar procurando um artista completamente diferente. Numa empresa vai ser só um cara que faz rigging. Na outra empresa vai ser uma pessoa que sabe Python. Na outra empresa vai ser etc. Então é completamente diferente. Inclusive, você pode ter dois artistas técnicos do mesmo estúdio fazendo duas coisas completamente diferentes. Eu acho que o que importa é saber que são pessoas que conseguem pensar analiticamente, conhecem toda a pipeline, conseguem resolver os problemas. Basicamente, eu sempre brinco que o nosso trabalho é continuar calmo quando a gente está com muita pressão e segurar tudo enquanto o resto dos artistas estão chorando e gritando nos cantos. Então, pode ser um pouquinho de tudo. Normalmente, o papel é dar uma força pro time de arte. Então, o time de arte quer ser criativo. Eles não querem ter que lidar com exportar 50 mil arquivos todo dia. Ninguém quer. Então, por exemplo, nesse caso, um artista técnico entraria lá e faria uma programação, arranjaria um jeito de o artista aperta só um botão e já aparece no jogo. O artista criativo, ele quer criar um personagem, mas ele não quer fazer a parte técnica de rigging para animação. Então tá lá o artista técnico preparadão para fazer o tal rigging. Como você faz no trabalho profissional? Você tem um tempo para concluir certa tarefa. Agora você falou que você trabalha resolvendo problemas que artistas criativos não resolvem. Eu não quero resolver. Ou não querem resolver. Como você faz para lidar com o prazo, as deadlines? Você tem deadline nessa parte técnica de resolver esses problemas? Sim, existem deadlines sempre, só que nesse caso eu tento já planejar tudo e já conversar com chefes e conversar com todo mundo para ser um pouco mais flexível. Por exemplo, quando eu vejo um problema, imagina que tem um problemão, tá? Eu vou pensar sobre o problema por um tempo. Vou falar, existem 3 planos, plano A, B e C. A gente acha que a gente consegue terminar de resolver esse problema até a sexta. A gente vai tentar o plano A, que é o plano mais é o plano mais correto, mais eficiente, no final vai estar tudo mais bonitinho. Caso a gente tente por 24 horas e não rolou o plano A, a gente cancela o plano A e passa o plano B, que a gente sabe que vai resolver, só que vai ficar meio ruimzinho no final. E aí, estando resolvido, a gente tenta, e sobrou tempo, a gente tenta melhorar. Só que caso não dê, a gente já deixa assim. Eu gosto de planejar, estrategizar e coisa assim, é grande parte do meu emprego. Então a gente está sempre tentando ser flexível, assim. Tem dia, quando não dá para resolver, a gente sempre arranja um jeito. Sabe, eu acho que é parte disso, tipo, não tem como não resolver. Às vezes resolver é se jogar tudo pra cima e falar, agora não, a gente vai fazer outra coisa. Esquece esse problema, faz isso. E às vezes você tem que ser assim. Mas, então, é bem complicado, só que depois de um tempo você vai pegando o manejo, você sabe mais ou menos como resolver o problema, ou então onde pesquisar, ou então onde olhar. Então, parte do meu trabalho é diagnosticar os problemas, sabe? Tentar descobrir o que aconteceu. Você acha isso importante os artistas de hoje em dia, que estão aprendendo, estudando, eles aprenderem isso, a parte técnica, se aprofundarem na parte técnica, que isso é um plus para eles, além dessa parte artística, aprender a parte técnica para se destacar na indústria, já que isso tem uma demanda muito grande? Eu diria que sim, vai com certeza ajudar a destacar o artista, porém, não é um 100%. Eu vou explicar. Tudo isso depende da prioridade e da ambição da pessoa. Se a pessoa quiser ser a melhor artista de personagens, que faz aqueles ZBrushs malucões,
e esse é o objetivo da pessoa, a ambição dela, é o que a alma dela quer, talvez ela não receba o mesmo retorno se esforçando tanto na parte técnica. Claro que todo artista tem que saber a parte técnica, essa pessoa vai ter que saber topologia e coisas assim, sabe? Só que talvez aprender coisas um pouco mais avançadas não seja bom para a ambição dessa pessoa. Porém, se você quiser se posicionar no mercado de um jeito um pouco mais pensando no consumidor, pensando um pouco mais desse tipo, você quer trabalhar no estúdio, você quer trabalhar no estúdio logo, agora, eu considero pensar um pouco no técnico uma ótima ideia, uma ótima vantagem. Com certeza isso funcionou para mim e como funcionou para todos os artistas técnicos que eu conheço. Incrível. Você trabalha com realidade virtual e automatização, pelo que eu pesquisei aqui. A gente tem visto um crescimento no mercado das ferramentas de realidade virtual, tanto para desenvolver as coisas quanto para consumir. Você acha que essas ferramentas vão mudar o mercado como a gente consome e produz arte? Eu acho que vai, mas não tão cedo quanto a gente acha. Trabalhando com isso, eu cheguei à conclusão que nesse momento, e provavelmente pelos próximos 3, 4 anos, a tecnologia de realidade virtual não está pronta para ser consumida em massa. Ela é cara demais, ela ocupa muito espaço, ela é difícil de montar, ela é difícil de manter funcionando, todo dia dá um problema diferente, sabe? Não importa qual que você tem. Então eu acho que vai mudar, mas não ainda. Vários desses programas de modelar em realidade virtual são muito divertidos, mas eu sinto que muitos deles, não todos, não te dão a qualidade que um ZBrush da vida. É assim, né? É só uma nova ferramenta. Mas realmente existe muito investimento nessa área. Ela tá recebendo um investimento diferente de games, sabe? Tipo assim, tá todo mundo animado com ela. De indústrias diferentes estão jogando muito dinheiro para realidade virtual, sabe, para treinamento, para novos jogos, coisas assim. É uma indústria muito interessante de se olhar. Carol, como você vê o mercado brasileiro versus o mercado daí de fora, já que você está trabalhando aí, você percebe uma diferença? Acho que tem potencial de crescimento absorver esses profissionais de artistas técnicos que você tá falando que a demanda é muito grande. Aqui também você acha que acontece isso? Você tem amigos que conversam com você, ou você vê daí de fora um mercado, todo mundo indo aí para fora? Como você vê isso? Você acha que o Brasil tem esse potencial, já que ele está crescendo cada vez mais? Tanto a produção de artistas, tem artista saindo pra caramba, que virou um celeiro de artista, e tanto na questão de produtos, você vê o Brasil crescendo em relação aí de fora? Você acha que o mercado daqui tá saturado já, ou aí de fora tá saturado já? Como é que as suas impressões? Eu acho que o Brasil tem bastante potencial. A gente tem o talento, né? A gente tem tudo isso e eu tenho essa previsão que muita da indústria de games vai sair dos Estados Unidos. Eu não sei se eu tô correta, mas eu acho que eles vão sair. Não todos, sabe? Mas eles vão começar a abrir estúdios fora e eu acho que o Brasil é um grande concorrente nisso. Tomara, né? Eu tô torcendo. Eu acho que vai. E olha, tem tanta coisa no Brasil. E sobre essa primeira pergunta sobre artista técnico no Brasil, eu acho que muitos artistas 3D são artistas técnicos e nem repararam ainda. Porque pelo que eu converso com a galera, os requerimentos dos empregos são muito versáteis também, sabe? Eu quero um artista que faz literalmente tudo e mais um pouco. Eu acho que essa é uma das coisas que eu reparei daí. E eu falei assim, nossa, você tá tipo 40% artista técnico, sabe? Eu sempre reparo isso, mas comparado com aqui, eu ouvi falar que aqui nos Estados Unidos, já que eles estão apertando as regras sobre visto e coisas assim, várias empresas, tipo a Blizzard, estão começando a sofrer, porque eles não conseguem mais estrangeiros para vir trabalhar direito, sabe? Eles conseguem, só que não dá pra, na verdade, eles não conseguem um visto. Então, essa é uma das razões que eu acho que a indústria vai migrar um pouco mais para lugares tipo Brasil ou Ásia. Voltando para a parte criativa, dos seus trabalhos, eu vi no seu Instagram que você tem muitas criaturas de autoria, de que você faz, né? Da sua autoria, o design são seus, que você falou que queria ser concept artista. Eu fui até o final do Instagram, aí vi um monte de desenho bem legal, e tanto em 3D, né? Também, bastante design. Quando eu conheci você no Twitch, eu vi você criando seu próprio design, na época a galera copiava.
Eu vejo que o pessoal gosta muito de copiar personagem famoso, copia concept que já existe, ilustração, tanto para escultura 3D impressa quanto para games. Você acha que esse diferencial de criar os próprios designs dos seus modelos te ajudou a se destacar no mercado de 3D? Que isso na hora impactou no seu portfólio? Com certeza é importantíssimo saber fazer os dois, né? Porque algumas vezes você vai ser contratada para criar seus próprios, algumas vezes, normalmente, você é contratada para criar algo que alguém já fez design, né? Eu acho que te ajuda a te destacar, sim, mas no meu caso, eu faço isso porque ajuda a... O meu trabalho não é muito criativo, sabe? O meu trabalho, meu emprego em si, eu passo muito tempo lendo e fazendo programação e coisa assim, então quando eu chego em casa, eu preciso tentar soltar um pouquinho minha imaginação, minha criatividade, senão eu vou acabar cansando de 3D em geral. Pelo menos esse é o meu medo. Por isso que eu faço isso. Mas eu acho que realmente, tipo, dá um diferencial. Teve na época do God of War, por exemplo. Sabe, todo mundo, literalmente todo mundo no meu Discord, no meu Instagram, todo mundo criando Kratos. Pra lá e pra cá. Eu achava que era uma pessoa só que eram muitas. E era sempre a mesma coisa. Isso, sabe, pode te inspirar e pode te parecer uma boa ideia, porque todo mundo ensina pra gente, né? Se você quiser um emprego numa tal empresa, é só você criar os personagens dessa tua empresa e meio que se encaixar nela. Só que isso não te destaca, né? Quando tava saindo 47 Kratos por dia, ninguém tava se destacando. Mas também tem outras coisas. Já usar personagens criados ajuda a trazer, como se diz, assim, uma audiência para você. Então, caso você queira mais seguidores ou mais clientes de potencial, criar esse tipo de coisa, tipo um Kratos da vida, talvez não naquela época, mas hoje em dia, seja bom também. Então, existe mérito nos dois. Sim, sim. Quando você decidiu que ia lançar um canal no Twitch, mostrar seus estudos, você falou que foi uma coisa assim que você começou, mas não deu medo, você não ficou com medo de receber críticas e acabar desmotivando? Sabe, parece aqueles haters e estraga tudo, não quero mais fazer. Como é que você decidiu isso? Como é que foi esse início do seu canal? Então, essa é uma parte da minha história que eu deixei por fora, mas agora vamos nela, né? Você ouviu primeiro aqui, ó, galera. Então, eu tava naquela época dos 90 dias, ou ser deportada. Uhum. Escolhi um emprego que na época não era minha paixão, por mais que tenha se tornado. E eu tava aqui, sabe, eu tava com agora um visto de trabalho, não podia mudar de emprego, não podia fazer nada, não podia fazer freelancing legalmente, senão, sabe, tudo dá problema. Tem muitas regras quando você tá sendo expatriado, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, eu falei assim, não tá dando, eu não posso fazer freelance, não posso fazer nada. A minha vida tá dependendo completamente, 100% desse emprego. Se esse emprego não der certo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter outros 90 dias para arranjar outro, sabe? Então, eu falei assim, o que eu posso fazer para tomar controle do meu próprio destino, das minhas próprias chances? O que eu posso fazer que não é ilegal, que não é nada disso e que, sabe, talvez ter retorno. Eu posso talvez não conseguir dinheiro, mas eu posso tentar criar uma reputação. Então eu pensei e caí no streaming. Me pareceu interessante, era uma boa ferramenta para criar uma comunidade, para talvez chamar um pouquinho de atenção para minha arte, aprender um pouco. Sem contar que nessa época eu estava mais ou menos no meu primeiro ano de emprego, de verdade, depois da faculdade. E isso acontece com muita gente, um fenômeno em que quando você arranja seu primeiro emprego, você fica com preguiça do seu trabalho pessoal. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece com todo mundo, mas aconteceu comigo. Em que, tipo, eu tava com meu emprego e eu tava tipo assim, nossa, agora eu venci, sabe? Eu posso descansar. Só que aí eu comecei a ficar incomodada. Eu fico assim, caraca, eu não tô sendo criativa, eu não tô me preparando para o futuro. O que eu tô fazendo? Então, foi um jeito de tomar controle da minha vida nesses dois aspectos. Deu muito medo. Assim, deu tanto medo que demorei 1 ano para começar. Eu passei esse ano com receio, mas eu passei pesquisando. Como ser uma boa streamer? Quais são os aspectos que as pessoas querem saber? Como que eu faço isso e tal? Estratégias de Instagram e Twitter e coisas assim para tentar ajudar.
Então, quando eu comecei, foi em outubro de 2017, lembro bem. Quando eu comecei, eu já comecei sabendo, sabe, pra onde, pelo menos onde que era pra cima e onde que era pra baixo, mais ou menos. E aí eu caí nessa, sim, teve muitos haters e ainda tem. Mas eu fui aos poucos aprendendo a ser mais confiante e ligar um pouco menos, sabe? De vez em quando ainda sai uma coisa que me deixa incomodada, mas eu ando em frente, sabe? Sem nenhum problema. Porque sinal que tá fazendo alguma coisa certa. Se incomoda alguém, né? Tá fazendo alguma coisa certa. E sempre tem aquele que não conseguiu fazer que vai ficar incomodado, né? Exatamente. Então, nessa rotina que você mantém de estudos no seu canal do Twitch, você acha que esse compromisso público de mostrar e se comprometer e fazer publicamente ajuda você a ficar focado numa rotina de estudos? Que essa rotina de estudo tem te ajudado positivamente para seguir na sua carreira? Com certeza absoluta. Com certeza. Com a galera do stream, né? Eu sinto como se eu não tenho desculpa pra não fazer as coisas. E eu melhorei muito. E eu ainda fiquei muito mais rápida também, porque se for devagar, a galera vai te dizer que você tá indo devagar. Mas então eu fui ficando mais rápida, um pouco mais confiante com os traços, um pouco mais cuidadosa também, pra não refazer a mesma coisa 1000 vezes. Eu ainda refaço, mas não 1000 vezes. E foi indo, foi uma grande coisa que eu fiz pra mim mesma e eu recomendo. Não todo mundo nasceu pra fazer live, mas sempre tem uma coisa aí pra você. Talvez seja pra fazer tutorial, talvez seja escrever um blog, talvez seja simplesmente postar no Twitter dicas, coisa assim. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho pra se destacar, chamar atenção, sabe, se posicionar um pouco melhor. Foi com certeza uma das melhores coisas que aconteceu comigo, foi começar a fazer essa stream, porque completamente mudou minha vida, mudou onde que eu fico, assim, na indústria, sabe? Você tem alguma rotina que você segue pra você não perder o foco? Porque você, às vezes, assim, todo mundo já tentou começar, nem que seja um canal no YouTube, ou tentar fazer 30 desenhos do Inktober. E a pessoa acaba perdendo aquele foco, sabe? Você tem alguma ferramenta que você usa pra não perder o foco? Você tem alguma rotina, alguma segredo pra você manter o foco durante todo esse tempo, fazendo stream, estudando e continuando, e pra não desistir? O que te ajuda a continuar com isso? Muito difícil. Eu não vou mentir e falar que é molezinha, sabe? Voltar do trabalho depois de 8, 10 horas e ligar a câmera e fazer uma stream, né? Porque não é. E eu fiz isso por muito tempo. Inclusive, eu cansei e passei quase um ano sem fazer nenhum. E assim, doeu, né? Eu senti como se tivesse traído toda a minha comunidade. Mas acabou que quando eu voltei, eles voltaram também. Foi muito legal, eu até chorei. Mas é muito difícil. Então, o que eu faço? Em vez de focar na rotina, eu foquei na disciplina, sabe? Eu quero uma coisa. Se eu quero essa coisa e eu quero ela bastante, não vai ter como eu não ir faltar. Isso não é possível pra mim, sabe? Eu gosto de pensar, quando eu tô tendo esses momentos em que eu tô sentindo uma falta de disciplina, eu tento me lembrar. Por que eu faço isso? Por que isso importa? Qual é o objetivo? Qual é a minha ambição que isso alimenta? O que eu quero pro meu futuro? Quando eu fico pensando nessas coisas e imaginando o meu futuro, é muito mais fácil voltar e aí ligar aquela câmera. Ou então abrir o ZBrush, sabe? E fazer a coisa que eu tô tentando fazer. Eu gosto de tentar não perder o foco. Eu perco o foco toda hora, mas aí eu tento voltar. Eu paro um pouquinho, ok, a gente tem que resolver. A gente tem que voltar, pensar, respira, ok, posso fazer. E tem uma pequena rotininha que eu faço realmente antes dos meus streams. E é uma coisa muito peculiar. Eu passo maquiagem. Literalmente. Eu chego em casa, eu não quero fazer stream, eu me refoco, aí eu falo, hora de passar maquiagem. E aí eu sento lá e passo 20 minutos, 30 minutos fazendo a minha maquiagem, passo ela pesadona, sabe? Pra câmera ver ela. E no final da maquiagem eu já tô de volta. Eu tô pensando na stream, tô animada. Algo que se eu não tivesse feito, eu talvez não estaria tão animada. É um ritual, né? Você criou um ritual pra continuar com isso. A gente vê, assim, uma coisa que acontece, no stream você vai fazendo os trabalhos e a gente vê o desenvolvimento do trabalho e acaba virando quase o nosso trabalho.
E eu acompanhei alguns streams seus. Eu queria saber como é que você considera um projeto acabado. Você tá no stream ao vivo, do nada você fala, galera, vou parar por aqui. Como é que você fala assim, não posso adicionar mais nada nesse trabalho? Como é que você toma essa decisão? Essa é difícil, porque eu não considero nada acabado. Normalmente, quando tá acabado, quer dizer que acabou o tempo, o interesse e o dinheiro. Mas, basicamente, eu não passo de uma certa hora da stream. Então, se por acaso acabou a hora do stream, acabou o projeto também. Ou então, se o projeto demorar vários streams, aí começa a complicar nessa situação. Normalmente, eu não termino, eu só esqueço. A não ser que for um trabalho para meu portfólio. Nesse caso, eu uso as mesmas, basicamente, as mesmas standards que eu sempre uso para meu portfólio. Mesmo se eu fizer live ou não live, sabe? Mas é muito difícil, tipo, até porque todo mundo tem sua própria opinião. Se você falar assim, galera, eu não vou poder botar mais nada, alguém vai falar, mas pode ser, faltou mais um chifre. Ok, essas não são as hipóteses deles. Mas sempre é bem complicado. E quando você está fazendo com uma plateia, complica muito mais a situação, porque, como você disse, é como se o trabalho fosse deles também. Então você vai ter crítica, você vai ter pedidos, você vai ter um pouco de tudo disso que você tem que levar em consideração. Vocês seguem um plano de estudos? Tem época que eu sigo, tem época que não. Teve uma época que eu fazia muitos estudos de anatomia para tentar melhorar nisso. Hoje em dia eu tô sem nenhum... eu tô meio que flutuando no universo, sem nenhuma direção. Eu tô tentando encontrar projetos que misturam a minha parte técnica com a minha parte de artista um pouco mais fina, de personagens. Então, por exemplo, os projetos que eu tenho criado são coisas que, tipo, eu criei um criador de personagens. Nossa, eu vi isso, cara, que parada, eu vi isso hoje, eu falei, meu Deus do céu, cara, essa garota tá fazendo lá fora, ela tem que vir pro Brasil montar uma empresa disso. Nossa, conta pra gente sobre isso. O meu trabalho como artista técnica é fazer o time de artistas serem mais eficientes, né? Nesse caso, eu também sou o time de artistas, então eu falei, em vez de ser criadora de personagens, eu quero criar um criador de personagens. Tipo assim, pra quem não sabe, né, que tá escutando, é que nem um Sims da vida, que você pode escolher, assim, cor da pele, cor do olho, tamanho, gordura, esse tipo de coisa. Ou então você pode apertar uns botões que fazem tudo ficar aleatório. E meio que gera um personagem pra você. Nesse momento, eu só criei um gato. Um gato sem pelo ainda por cima. Mas assim, quando eu digo que eu criei um gato sem pelo, eu quero dizer que eu criei mais de 80 mil gatos sem pelos, completamente únicos. Onde é que eu compro? Ai, não tá acabado ainda. Mas é esse tipo de projetinho que eu tenho tentado, porque agora meus estudos, eles não são só de anatomia ou só de rosto, coisas assim, né? Meus estudos são também de programação e coisas assim. Então eu tô tentando juntar. Os links vão estar aqui na descrição, lá no fórum da Raid. De link que a gente vai falando aqui, tem coisa pra caramba da Ana Carolina pra gente lançar lá. Então fica ligado aí que o link vai estar na descrição do vídeo no YouTube e no post da gente na Raid lá no site da Raid. Carol, a gente tem feito aqui na Raid um trabalho de conscientização e valorização das artistas no meio de CG aqui no Brasil através dos canais que a gente tem, seja a live, a Raid Conferência, a Raidcast, tudo que a gente pode. Você já sentiu alguma resistência na área de CG por você ser mulher? Algum tratamento diferente? Ixi. Ok. Eu vou começar pelo simples... o fato de eu ser mulher nunca afetou nenhuma decisão que eu já fiz na minha vida sobre minha carreira ou qualquer outra coisa. E, normalmente, a resistência que eu tenho sentido desde que eu me mudei para os Estados Unidos, tá? Especificamente, nunca tive nenhum problema no Brasil. Mas também não era profissional no Brasil. Os problemas que eu tenho visto nos Estados Unidos comigo são coisas tipo pessoas que não conseguem aceitar o meu sucesso como sucesso. Exemplo, eu fiz um estágio para a NASA, a galera que manda astronautas para os espaços. E eu venci em primeiro lugar numa competição, nesse mesmo estágio.
Que maneiro, olha só. Eu venci, né? Inclusive, quase não venci, mas aí eu venci no final. E eu tava muito feliz, você não tem noção, assim, chorando, porque eu passei noites claramente, tentando fazer o meu modelo lá e eu nem sabia de nada, sabe? Praticamente, eu tinha aprendido a modelar em, tipo, 4 meses nessa época. E eu tava fazendo meu modelo, chorando quase em casa, sofrendo. Venci em primeiro lugar. E a primeira coisa que saiu da boca de dois dos meus... dois caras que estavam participando da mesma competição que eu. Ah, ela só venceu porque ela flertou com o cara que julga o campeonato. Isso tinha que ver a minha cara na hora, tipo, meu sorriso simplesmente derreteu, assim. Eu tava pensando assim, será que eles realmente pensam isso? Será que talvez tenha sido isso? Por isso que eu venci? Eu não flertei com o cara, mas vai que ele gostou de mim. Aí eu comecei a me duvidar. E na verdade não era nada disso. Eu venci porque meu modelo tava melhor do que o deles. E não tem como, tipo, sabe? Eu tenho até hoje as fotinhos. E eles estavam falando isso porque eu acho que eles estavam tristes de terem perdido e também porque eu era uma mulher. Eles não teriam falado isso se eu fosse um homem. Ah, ele venceu porque ele flertou com o cara. Não, isso não ia ter acontecido. Outra coisa que acontece é que eu sinto que as pessoas não me acreditam quando eu sei de uma coisa. Quando eu tenho uma certa... como que eu explico? Eu tenho que me provar muito. Eu falo assim, a resposta da questão é X. Aí as pessoas, é? Porque como que você sabe que é X? Você leu a pergunta? Você sabe isso? Aí eu falo, não, é X porque eu tenho esse diploma, essa experiência, blá, 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 e essas são as razões que eu sei que é X. E no final, se for X, as pessoas ficam, tá. Mas, sabe, eu tive que me provar, eu tive que explicar por que eu sei. Isso é uma coisa que eu acho que não é muito comum. Talvez aconteça com um homem, mas também não tenho certeza. Normalmente as pessoas têm só que explicar por que a resposta é X, não por que ela sabe que a resposta é X. E coisinhas assim, mas nada nunca me afetou na minha carreira, sabe? As pessoas tentam tirar vantagem de mim durante negociações e coisas assim, mas eu já vim preparada. De todo mundo, de todo mundo. Com certeza, com certeza. E eu já vim preparada até assusta, sabe? Incrível. Você tem que ver a cara quando a pessoa te oferece tal salário e você fala, não, eu mereço tal salário. Aí você cai assim, a boca abre. Então assim, eu não achei que ela tem coragem de falar isso. Isso é legal, legal. Coisa assim, mas também eu tive que ter muita preparação, né? Tem que se preparar, realmente, é verdade. Tive que ler livros sobre como ser mulher e negociar o seu salário e coisinhas assim. Mas isso é uma parte de desenvolver como profissional, né? De certa forma. Ninguém deveria passar por isso, mas é uma parte de desenvolver como profissional. E essa parte que você citou aí é uma coisa que a gente está tentando de todas as formas acabar com esse tipo de comportamento. A gente teve um Radcast Girls e as meninas estavam falando que talvez na época que elas começaram, a Sula chegou a falar que não tinha isso, porque todo mundo se conhecia por nickname, então ninguém sabia se era mulher ou se era homem, porque era na época do DeviantArt, nem seu e-mail era de verdade seu nome. Então não era tão, né? Não era tão. E a Sula falou que tem gente que acha que até hoje ela é homem. Que é Sula Moon só, o nickname dela. E é uma coisa assim que é bem difícil lidar com isso. A gente tem que cortar e denunciar, tentar trazer à tona. Antigamente a gente tinha essa coisa de esconder, mas acho que quem tem que ter vergonha é quem faz, não quem sofre. Com certeza absoluta. Que recado você pode dar para as meninas que vêm hoje você como uma inspiração, escutaram você aqui no Radcast, que elas estão começando a estudar, pegaram um curso na High School, começaram a modelar com você no Twitch, no ZBrush, que elas querem trabalhar com isso, que recado você pode dar para elas? Que pressão, grande responsabilidade que você está me dando agora. Eu diria que o fato de você ser mulher tem que te empoderar. Idealmente vai ter que te empoderar. O meu conselho é, tudo que te faz ser diferente e que não seja malicioso pode ser usado como uma força, como uma coisa para se destacar, como algo bom.
Então, nesse caso, tudo que te faz frente é, por exemplo, ser uma mulher. Ser brasileiro e brasileira é uma coisa que te destaca. Tudo isso pode ser quantificado e usado para você ser mais forte, ter mais reputação online, ter mais seguidores, se você quiser isso, arranjar emprego, coisa assim. É importante ser uma pessoa que estrategiza. É importante ser uma pessoa que sabe usar suas forças. O fato de você ser mulher não pode entrar na sua cabeça como se fosse uma coisa negativa. Nesse momento, se entrar, por um momento, você já está se colocando numa posição muito difícil. Você tem que pensar nisso como um bom fator. Uma força, uma coisa importante que você pode usar. E também não deixa nada disso mudar suas decisões. Se você quer seguir CG, então segue. O fato de você ser mulher não faz nenhuma diferença, não é? Tem gente que desiste, e isso não é certo. E quanto mais nós formos unidas, e unidos também, como você, que é completamente, sabe, unido a nós e lutando por nós, e isso é incrível, e eu te agradeço muito. Unidas nós vamos conseguir muitas coisas, e nós vamos mudar a cultura dessa indústria, e vai ser muito bom. Carol, pra gente tem que fazer uma pergunta aqui, que é pra encerrar. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Ai, meu Deus, que difícil. Olha, eu tenho lido um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu acho que essa é a tradução. E eu cheguei à conclusão que nem sempre as coisas precisam fazer sentido. E nem sempre tudo precisa ter uma motivação maior. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas é simplesmente assim que eu penso. E o que eu posso tirar disso é que a gente tem que viver a nossa melhor vida, enquanto a gente está vivendo a nossa melhor vida. Então, a gente sente uma paixão pela arte, e esse é o sentido da arte. A gente tem que se expressar, a gente tem que sentir as sensações de ter criado arte, orgulho e medo, e a gente tem que viver a nossa melhor vida através da arte. Olha só, inspiração. Ana Carolina também é inspiração. Eu agradeço por você ter aqui com a gente. Aqui compartilhando sua sabedoria de artista e também de artista técnica, de streamer de ZBrush, de quase astronauta com a gente. Eu fiquei surpreso, eu te conheci um pouco assim, seguindo você, o seu trabalho há bastante tempo, e fiquei surpreso, eu gostei demais desse podcast, espero que todo mundo tenha gostado, os que estão escutando agora. E a gente vai ter outro, que eu quero falar mais com você. E eu agradeço muito você participar com a gente, tirar um tempinho para participar com a gente aqui. E esse foi mais uma Radcast. Tchau, galera. Muito obrigada por essa grande honra de ter me recebido aqui. Boa sorte com tudo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais.